Episódio 6. A invenção da escrita e o nascimento dos primeiros impérios. No princípio da cidade, havia contagem. Antes das palavras serem riscadas no barro, havia necessidades que precisavam ser lembradas, grãos guardados, rebanhos contados, tributos exigidos, nomes de deuses murmurados. Era o fim do nomadismo e o começo de algo que pesaria sobre o mundo, a administração do tempo e dos bens. Por volta de 4000 a.C., na planície entre os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia, as vilas tornaram-se cidades. Uruk cresceu como uma mancha de barro e adobe. Seus muros multiplicaram-se, suas ruas se entrelaçaram e pessoas de ofícios diversos passaram a ocupar espaços fixos. Com a fixidez veio a complexidade. Como lembrar quem deu grãos? Como registrar quem pagou? Como marcar a propriedade? A memória oral já não bastava. Nasceu então uma tecnologia humilde e revolucionária: sinais. Primeiro, nós e marcas em contas de argila e em pequenos tokens que guardavam informações na soma do seu conjunto. Depois, a pressão de uma estaca sobre o barro úmido. Um traço, 2 traços. Um conjunto de marcas que com o tempo virou linguagem visual. Isso não foi apenas um invento técnico, foi um salto de identidade. A comunidade passou a externalizar a memória. O conhecimento deixou de residir apenas na cabeça do ancião. Passou a habitar tábuas, pranchas e paredes. A escrita, nos seus passos iniciais, pictográfica, começou a registrar transações, rituais, listas de trabalhadores, receitas de cerveja e ofertas aos deuses. Era um instrumento de ordem, e a ordem, por sua vez, é a semente do poder. Imagine a cena: um escriba jovem, mãos habilidosas, molda o barro, risca símbolos com uma cana pontiaguda. Sua caligrafia define quem recebe e quem deve. Sua marca vira lei. A cana do escriba substitui a memória do chefe. E quem controla a escrita começa a controlar o imposto, o comércio e, enfim, o destino da cidade. Não demorou para que as cidades transformassem-se em centros de estado. Por volta de 3200 a.C., grandes núcleos urbanos já possuíam templos que administravam terras e armazenavam excedentes. Os templos, casas dos deuses, eram também cofres, centros administrativos e espaços de produção. Os sacerdotes e os escribas formaram uma nova elite. Quem escrevia mediava o fluxo de tudo: alimentos, mão de obra, sacrifícios. Com a administração centralizada, surgiram exigências mais amplas: exércitos organizados, rotas comerciais longas, obras hidráulicas que precisavam de coordenação. A cidade que soube transformar marcas em lei dominou vizinhos. Alianças tornaram-se impérios. A polis isolada converteu-se em estado, e o estado, quando ambicioso, em império. Mas a escrita não apenas registrava tributos, ela também preservava histórias. Em tábuas, nomes de reis, conquistas e benditos louvores foram riscados para a posteridade. E com as palavras surgiram leis escritas, contratos, códigos que buscavam tornar previsível a justiça. O ato de escrever é, no fundo, o ato de tornar o humano passível de memória e, assim, passível de responsabilidade. A nova ordem produziu vantagens aterradoras. Com armazenamento e contagem, alguns acumularam riqueza: cerâmicas recheadas de grãos, armazéns vigiados por guardas, famílias que passaram a se destacar. Onde havia excedente, houve troca. Onde houve troca, houve mercado. Onde houve mercado, surgiu o prestígio. E com o prestígio, a ambição. O que começou como marcação para recordar, terminou por mudar a própria natureza do poder. Escrita e administração eram agora as ferramentas que permitiam aos homens construir muros não apenas de barro, mas de hierarquia. E no interior desses muros, histórias começaram a ser escritas que falavam de reis que mudariam destinos. A seguir, veremos como essas cidades se transformaram em reinos e como reis e generais usaram a escrita para legitimar conquistas, inventar genealogias e consolidar impérios. Veremos também os primeiros códigos, tentativas de traduzir justiça em palavras. E veremos, sobretudo, como uma técnica tão simples quanto riscar o barro pode arrastar o mundo para novos conflitos e novas obras. O poder que nasce da palavra, a escrita havia nascido, mas agora ela precisava crescer. E quando cresceu, mudou tudo. As primeiras cidades da Mesopotâmia, Uruk, Ur, Kish, Lagash,
tornaram-se verdadeiros organismos vivos. Cada rua, cada oficina, cada templo era uma engrenagem, e para manter esse corpo gigantesco funcionando, era preciso registrar tudo. Os escribas tornaram-se indispensáveis, e com isso, um novo tipo de poder surgiu na terra. O poder daquele que não luta com a espada, mas com o símbolo. Um simples traço de cana sobre argila podia decidir se um homem tinha dívidas, se uma família possuía terras, se um templo controlava uma região inteira. Era a escrita moldando destinos. Por volta de 3200 a.C., algo ainda maior começou a acontecer. As cidades deixaram de ser apenas comunidades e passaram a se comportar como estados, com exércitos, com fronteiras, com ambições. E acima de todos, surgia uma figura imponente, o rei. A escrita virou sua arma política. Tábuas passaram a registrar linhagens, vitórias militares, ofertas aos deuses. Reis se declaravam escolhidos do céu, pastores do povo, filhos divinos. E tudo era legitimado pelo escriba, que gravava no barro aquilo que o poder desejava eternizar. Mas aqui nasce uma nova realidade. Antes de continuar, se você chegou até aqui, é porque também faz parte dessa jornada em Além do Fim. Então já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem você acha que também vai curtir essa saga. Esse é o melhor feedback que podemos receber para continuar trazendo novos capítulos dessa história. A palavra escrita tornou-se lei, e o rei, através dela, deixou de mandar apenas pela força. Ele mandava pela memória, pela permanência, pela eternidade. Os templos continuavam controlando terras e comerciantes, mas agora dividiam o poder com os palácios, estruturas enormes que administravam rebanhos, rotas e trabalhadores. O mundo humano estava se organizando como nunca antes. E quando a ordem cresce, cresce também o conflito. As cidades começaram a disputar irrigação, rotas de caravanas, controle do rio, e com isso nasceram as primeiras guerras documentadas. Guerras reais registradas em tábuas, selos e estelas. Chefes militares ganharam destaque. Alguns se tornaram reis conquistadores. E pela primeira vez na história, surgiram territórios dominados por um único soberano. Surgiam os primeiros impérios, soldados marchando em fileiras, carros de guerra sendo puxados por onagros, estendardes erguidos, e um escriba caminhando ao lado do rei, anotando cada vitória para eternizar a glória de seu senhor. A escrita, que nasceu para contar grãos, agora contava conquistas, e cada símbolo registrado moldava a identidade de um povo inteiro. Mas algo ainda mais profundo estava acontecendo. À medida que os estados cresciam, surgia a necessidade de regras. Regras para comércio, regras para punições, regras para proteger templos, terras, contratos, famílias. E assim, lentamente, a humanidade começou a transformar justiça em texto. O que antes era decidido pela memória dos anciãos, agora era decidido pela palavra gravada. A escrita não servia apenas para lembrar, ela servia para controlar, para organizar, para legitimar. Com ela, nascem as primeiras burocracias, os primeiros arquivos, os primeiros administradores e também os primeiros abusos de poder documentados. Era a humanidade construindo estruturas tão complexas que nem ela mesma conseguia prever as consequências. No final dessa etapa da história, as cidades tornaram-se reinos, os reinos tornaram-se estados, e os estados transformaram-se em impérios que iriam definir o destino do mundo pelos próximos milênios. Mas essa é apenas a superfície, porque na próxima parte, vamos ver como a escrita se transforma no instrumento mais poderoso já criado, um instrumento capaz de criar leis, preservar culturas, registrar mitos e proteger ou destruir civilizações inteiras. Prepare-se. Adiante, iremos mostrar o momento em que a humanidade percebe que, com a escrita, pode desafiar o próprio tempo. O mundo antigo respirava transformação. Rios que antes apenas sustentavam aldeias, agora alimentavam cidades inteiras. Estradas surgiam onde antes havia apenas poeira. Mercadores cruzavam desertos, guerreiros marchavam sob estandartes e sacerdotes observavam os astros
buscando mensagens divinas. E em meio a essa nova vibração do mundo, a escrita se tornou indispensável. À medida que os reinos cresciam, tornava-se impossível confiar apenas na memória humana. Era preciso registrar, organizar, controlar. E foi assim que os escribas, antes meros guardianes de símbolos, se tornaram a espinha dorsal do Estado. Eles decidiam o que ficava e o que desaparecia. Nas salas silenciosas dos templos sumérios, luzes de lamparinas refletiam no barro fresco. Os jovens aprendizes passavam horas copiando linhas de sinais, repetindo os mesmos gestos que moldariam o destino de reinos inteiros. A escrita agora servia ao poder. Impostos recolhidos, guerras registradas, casamentos selados, acordos reforçados. Ela não era apenas conhecimento, era autoridade. E com essa nova força, as cidades deixaram de ser apenas cidades. Tornaram-se impérios. Na Mesopotâmia, Sargão da Acádia ergueu o primeiro império da história, unindo povos, línguas e crenças sob um único governante. Suas conquistas foram gravadas em tabuletas para que todos soubessem. Um homem podia agora governar o mundo conhecido. No Egito, faraós como Djoser e Snefru centralizaram o poder, transformando reis em deuses vivos. Hieróglifos começaram a cobrir paredes inteiras. Poesia, política e religião misturadas em cada traço. Ali, a escrita era tão sagrada quanto a própria vida. Na Babilônia, surgiram leis eternas. O Código de Hammurabi, criado por volta do ano 1772 a.C., se ergueu como um monólito moral, para que o forte não oprima o fraco. Pela primeira vez, a humanidade escreveu justiça e deixou que ela ecoasse pelos séculos. Mas não era apenas sobre governar, era sobre contar histórias, preservar memórias, dar forma ao invisível. Graças à escrita, os mitos ganharam voz, os heróis tornaram-se imortais e a própria alma humana encontrou um lugar para repousar. O que antes era vento, agora era eternidade. O mundo havia mudado para sempre. A escrita não era mais uma invenção, era o início da civilização. E enquanto impérios se erguiam e desmoronavam, enquanto reis nasciam e caíam, as palavras permaneciam, guardadas, protegidas, transmitidas, porque um império pode ruir, mas aquilo que é escrito se recusa a morrer. Se você gostou deste episódio, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e me diga qual invenção você acha que mudou mais a história da humanidade. Vamos continuar essa viagem juntos, pois a nossa jornada está longe de terminar. Porque enquanto impérios nasciam e caíam, algo extraordinário começava a tomar forma às margens do Nilo. Blocos de pedra colossais eram erguidos como estivessem desafiando os deuses. Homens comuns transformaram-se em arquitetos da eternidade, e a engenharia humana alcançou um patamar tão grandioso que até hoje parece impossível. No próximo episódio, você vai testemunhar as grandes construções do Antigo Egito, onde faraós se tornaram imortais, o deserto virou monumento e a ambição humana tocou o céu pela primeira vez. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se, porque a história que estamos contando agora está apenas começando e os mistérios do Egito esperam por você.